Peregrinos, viajores, aprendizes, seguidores do Evangelho que Jesus viveu. Aos aflitos, sofredores, corações acolhedores, da lição de amor do Galileu. Nova caminhada, companheiros meus, novos nomes, afetos antigos. Somos filhos pródigos voltando a Deus, tarefeiros do bem, irmãos, amigos, peregrinos, viajores, aprendizes, seguidores do Evangelho que Jesus viveu. Aos aflitos, sofredores, corações acolhedores, da lição de amor do Galileu. Boa noite, tarefeiros do bem. Boa noite, querido amigo que está no YouTube, Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Sejam todos muito bem-vindos. A casa está cheia. Vem pra cá, vem. Nena Barreto, 110, Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Porque hoje nós temos Norma Benjamin, com o tema Revisitando o Nosso Lar. Para quem não lembra, única cola que eu vou dar, né, Norma? Para quem não lembra, Nosso Lar é um livro do espírito André Luiz, que ficou muito famoso nos cinemas, mas que o filme não é bem assim como o livro, né? Pronto, não vou contar mais nada. Esperem por Norma Benjamin. A nossa página inicial de hoje é um trecho da introdução do livro Nosso Lar. Tá? Qual é o objetivo da página? Pendurar o problema no cabide do problema. E agora? Nós vamos cuidar de nós. Então, por isso, a gente sempre inicia uma reunião com esse autocuidado, esse olhar de carinho para a gente mesmo. Então, para adoçar o nosso coração e alegrar a nossa noite, a nossa página é do livro Nosso Lar. É um trecho da introdução. O espírito André Luiz e o médium Chico Xavier. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental
da iluminação, como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. O caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mistério percorrermos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Olha que bonito, gente. Se André Luiz apresentando-se na obra Nosso Lar. O resto, Norma vai contar. Nosso YouTube já está lotado. Gente, já está cheio. Queridos amigos, obrigado, viu? A presença de vocês é muito importante. Já está cheio de recado, Norma. É, Norma não pode ler agora, tá, amores? Em casa, depois ela vai conseguir ver. Agora vocês têm que se contentar comigo, que quem está lendo sou eu. Pronto, vamos voltar para cá, né? Eu às vezes perco a seriedade necessária. Mas agora vamos para nossa prece. Tá? A doutrina é feliz, tá, gente? Então, o menor problema a gente rir, brincar, tá? É um planeta de provas e expiações, a gente sofre sim, mas a vida é feliz. E a doutrina nos faz esse convite, que nós possamos ter alegria de estar aqui neste ambiente tão bonito. Então, nós agora vamos para a nossa prece inicial. Nós convidamos a todos que fechem os olhos, relaxe, respira, muita calma, muita tranquilidade. Vamos colocar na nossa mente a imagem do Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, que tanto confia em nós e na nossa trajetória de sermos pessoas melhores. Jesus, irmão amigo, nós agradecemos infinitamente as bênçãos que recaem sobre nós. Agradecemos, Mestre, aos espíritos protetores, fundadores e orientadores de nossa casa. Agradecemos aos fundadores encarnados e desencarnados. Agradecemos a cada trabalhador, encarnado e desencarnado. Agradecemos a todos que nos acompanham. Que Jesus os abençoe, cuide do coração de cada um de vocês. Que a paz seja possível em todos os momentos, em todos os locais do nosso planeta. Que nós possamos olhar os nossos irmãos como nossos verdadeiros irmãos. Todos filhos do mesmo Pai, todos nós aqui, no aperfeiçoamento moral, num processo de nos conhecermos e nos conhecendo, nós nos ajudamos e nos ajudando, a gente consegue ajudar o próximo nessa corrente de bem. Com o coração muito preenchido de alegria, nós mandamos muita alegria para a Norma Benjamin, nossa querida amiga, tarefeira do bem também, que vem hoje compartilhar conosco dos seus estudos. E assim, nós vamos dar início à reunião pública desse sábado à noite. Graças a Deus. Queridos, olha ela, Norma Benjamin. Bem-vinda, amiga. Obrigada, Tema de hoje, revisitando o nosso lar. Às vezes, obrigada. Boa noite, tá bom? É uma alegria ver vocês aqui. Como Suzy chamou atenção e eu faço questão de chamar sempre,
É muito bom esse recurso de nós podermos assistir a palestra de casa, porque estamos distantes, porque há uma necessidade, mas nada substitui a presença na casa espírita, porque o envolvimento que há na casa espírita é muito diferente. Então, sempre que for possível, na reunião que for possível, venham à casa espírita, todos serão muito bem-vindos, embora essa reunião seja um reduto botafoguense, flamenguistas são bem-vindos, muito bem-vindos, todos são muito bem-vindos. Eu coloquei revisitando o nosso lar, porque eh, me pediram para fazer o estudo do livro Nosso Lar no UESD, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita no Seara Fraterna. E eu fui reler o livro, que eu já havia lido pelo menos 2 ou 3 vezes, mais o filme, e eu descobri tantas coisas, porque essa é uma característica das obras que são muito marcantes. Podem ser espíritas, literárias. Quando nós relemos, nós descobrimos coisas que nós não tínhamos percebido em algum determinado momento. Por exemplo, a primeira vez que eu li O Nosso Lar foi quando meu pai faleceu. E o que me chamou. Isso foi em 80, hein? O que me chamou muita atenção foi o fato de que André Luiz havia visitado a casa dele e não foi reconhecido, a presença dele não foi percebida por todos. E eu falei: eu vou ficar bem ligada, porque se meu pai me visitar, eu quero perceber a presença dele para ele saber que eu estou saudosa, que eu estou feliz com a visita dele. Então, quando nós lemos e estamos num determinado momento de vida, algumas coisas nos chamam a atenção. E cada vez que nós relemos, outras coisas chamarão a atenção. Então, quando eu falo em revisitar nosso lar, significa que eu vou pensar alguns aspectos que não são nem os mais significativos da obra, mas são aqueles que nos dizem respeito diretamente nos dias atuais, que chamam a nossa atenção para as mudanças que nós precisamos imprimir na nossa vida. Nosso Lar foi um livro muito polêmico quando foi lançado. Chico Xavier sofreu uma pressão muito grande, porque as pessoas diziam: "Isso não existe, isso é fantasia". Eu lembro do meu sogro dizer assim: "Isso aí é mentira", né. Eu disse: "Não, isso aí é uma parte da verdade, a gente ainda não tem nem condições de conhecer toda a verdade". Então, foi um livro que gerou muita polêmica, mas foram dos primeiros a trazer de fontes fidedignas, informações de como é o plano espiritual. Nós não tínhamos muito a ideia do que fosse o plano espiritual. Então, o livro Nosso Lar, nós já vimos, o autor espiritual é André Luiz, Chico Xavier, que psicografou em 1943, mas foi publicado pela FEB em 1944. A introdução de André Luiz, nós vimos uma parte, mas vale a pena nós lermos o prefácio de Emmanuel. O prefácio já é por si uma obra, né? Então, Nosso Lar foi fundada por portugueses muito distintos no século XVI. O século XVI começou em 1501, tão próximo da chegada desses primeiros portugueses oficialmente ao Brasil. Então, inicialmente, os trabalhos foram muito desencorajadores, mesmo para eles que eram espíritos muito fortes, criar essa colônia espiritual, e a gente vai ver um pouco mais à frente, uma das dificuldades que persistiram séculos depois, e eles não desistiram porque eles atuaram com a mesma perseverança que estavam atuando aqueles europeus que chegavam aqui ao Brasil. Então, é uma cidade-estado, assim classificada no plano espiritual, com 12 ministérios, sendo que 6 ministros em cada ministério, de forma que eram 72 ministros e 3.000 funcionários. Importante dizer que isso era em 1943, não tenho o censo atualizado do nosso lado, que seria hoje o número de trabalhadores, certamente aumentou, com certeza. E a localização é sobre o Rio de Janeiro e
Em 1943, havia um governador que governava nosso lar há 114 anos. A gente não tem ideia do que seja o trabalho de um espírito que se dedica dessa forma no plano espiritual. É um trabalho incessante. Quem tem a ilusão de que quando evoluir vai parar de trabalhar, eu lamento dizer que é o contrário, né? O espírito, quanto mais evoluído, mais ele quer trabalhar no bem. Aí, passando adiante, nós vamos ver aqui um mapa, uma médium foi levada ao plano espiritual e fez um mapa, trouxe algumas visualizações do que seria nosso lar. Então, nós estamos vendo lá em cima, a parte superior são os ministérios mais elevados. Então, a gente está vendo lá o da união divina, lá na ponta superior, o do esclarecimento e da elevação, esses três são os mais elevados, mais espiritualizados, mais ligados ao plano espiritual, enquanto os de baixo, que são da comunicação, do auxílio e da regeneração, são os espíritos, são os ministérios que tratam das questões mais próximas de nós, e depois nós vamos ter chance de ver um pouquinho como é isso. Então, o Ministério da Regeneração, ele é um ministério que ele recebe os recém-chegados à colônia, que prepara trabalhadores, então a regeneração, prepara concentrados, tecidos e artefatos. Então, existe, né? Então, lá são produzidos concentrados, são os alimentos, né? Aqueles sucos concentrados, e também eh, tecidos para que as pessoas, dependendo da sua evolução, possam se vestir da maneira que se aproxima mais das suas características. O Ministério do Auxílio, ele atende aos enfermos, prepara reencarnações. Então, quando nós vemos nos livros aquelas preparações das nossas encarnações, é no Ministério do Auxílio, organiza turmas de socorro umbral. Quem assistiu o filme, eu acho que o filme foi um marco, porque, embora já houvesse filmes tratando da temática espírita ou espiritual, o Nosso Lar, ele foi um filme muito bem feito, um filme que teve uma produção muito cuidada. E quem lembra vai ver, recordar chegando as caravanas, chegando com macas, por que que naquela ocasião havia um movimento muito grande de socorro, porque ali 43, 44, nós estávamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, e em 45 ela terminou, e o plano espiritual trabalhou muito nessa ocasião da Segunda Guerra Mundial. Então, isso era um ministério do auxílio que também atende às nossas rogativas. Quando nós fazemos as nossas preces endereçadas ao alto, esse ministério do auxílio recebe as nossas rogativas, e ali também os espíritos são resgatados e são internados em hospitais no nosso lar, como aconteceu com André Luiz. O Ministério do Esclarecimento, ele tem pesquisa e arquivos gerais. Então, as informações gerais são arquivadas desse Ministério do Esclarecimento. Também participam de pesquisas médicas. Então, nós sabemos que muitos remédios ou muitas curas de doenças, elas não ocorrem por dois motivos. Um motivo é pelo fato de que algumas pessoas precisam passar como uma forma de resgate, de reparação. Um outro motivo, nós sabemos, são as motivações financeiras. Na época da pandemia, as pessoas estranhavam que a rapidez com que a vacina foi feita, né, contrariava os procedimentos anteriores, quando os estudos eram muito mais demorados. Mas nós não podemos descartar a ação da espiritualidade
fato de que muitas informações foram compartilhadas, o que não é comum acontecer, porque cada um quer ter o mérito da descoberta para si. Ali tem os registros das vidas, então nossa vida está sendo registrada lá, o que a gente está vivendo, as nossas conquistas, e eles também são responsáveis pelo acesso a esses arquivos, porque muitas vezes nós chegamos no plano espiritual e nós vamos tendo as informações aos poucos, porque se nós soubéssemos de uma vez tudo pelo qual nós passamos, ia ser difícil para nós. Então, eles são muito sábios nisso. O Ministério da Comunicação é o ministério responsável pelo contato entre os habitantes do nosso lar e os encarnados aqui na Terra. E é o suposto local de encontros de André Luiz e Chico Xavier. É importante dizer, nós já temos ouvido informações, especialmente de Haroldo Dutra Dias, de que essa encarnação que aparece no livro de André Luiz, na verdade, é uma coletânea de encarnações, não seria a última encarnação dele, né? Mas ele trouxe a experiência para contar essa experiência para nós. O Ministério da Elevação é de onde vêm as preces coletivas e os trabalhos de elevação espiritual dos habitantes da colônia. Então, a gente já está lá no ministério de alta potência espiritual e ali que vem, dali são realizadas as preces coletivas. E o da união divina, que é o que está lá na ponta, né, ali da união divina, lá na ponta, ali esse prédio no meio, é o prédio da governadoria. O da união divina é é o que estabelece o contato entre a administração do nosso lar e os mundos espirituais superiores. Então, a organização de nosso lar é mais ou menos assim, é muito organizado, né? A espiritualidade é muito organizada, diferente de nós. E aí, por favor, nós vamos ver a ministra veneranda. Ela é uma das ministras de nosso lar. Ela é tão elevada que, com exceção do governador, ela é a única entidade de nosso lar que viu Jesus nas esferas superiores. Então, o governador e ela eram os únicos que viram Jesus. Ela foi Isabel de Aragão, não da Espanha, de Portugal, e foi Alcione, personagem do livro Renúncia, um livro que eu indico demais que leiam com 2 ou 3 caixas de lenço de papel ao lado, mas é um livro lindíssimo e eu espero que um dia também vire um filme, né? Então ela recebeu um prêmio, vejam só, ela totalizou 1 milhão de horas de trabalho ininterruptas, tá, gente? Ou seja, 42 mil dias ou 114 anos. E ela dedicou com muita humildade o prêmio aos cidadãos de nosso lar. Quem é muito elevado entende, né, que não tem o mérito das coisas sozinho, individualmente. Aí, se ela é tão elevada, e lembrando daquele mapa, qual seria o ministério no qual a ministra veneranda trabalha? Pode ir. Do auxílio, um dos lá de baixo, né? A gente pensa que são aqueles superiores, não. Ela está lá auxiliando a nós que chegamos doentes, necessitados. Ela trabalha no Ministério do Auxílio. Isso é muito legal, né? Então, André Luiz, que é o autor espiritual, é um pseudônimo de Carlos Chaga. Durante muito tempo, quando eu me tornei espírita, a gente não podia nem fazer suposições de quem fosse André Luiz. Era assim o mistério, era proibido falar, porque na verdade não importa. O fato é que nós é que somos fofoqueiros. Não importa o que o espírito for, para eles não faz a menor diferença, né? Mas havia essa possibilidade de que ele fosse Carlos Chagas, o que depois acabou sendo confirmado. E por que que havia também tanta preocupação com isso, né? Chico Xavier, ele psicografou livros assinados por Humberto de Campos.
E a família de Humberto de Campos não duvidou que os livros fossem dele, mas eles queriam direitos autorais, e isso deu origem a um processo. Chico sofreu muito com isso. Então, a espiritualidade começou a poupá-lo dessas situações. Então, quando o André Luiz se apresentou para ele e ele perguntou, ou seja, quando Carlos Chagas, né, uma das suas encarnações, se apresentou para o Chico, ele perguntou o nome. Chico perguntou: "Qual o seu nome?" E o irmão de Chico, André Luiz, estava dormindo próximo. Ele falou: "Como é o nome dele?" "André Luiz." "Então você me chama de André Luiz." E dessa forma ficou resguardado o processo de identificação desse espírito que foi tão importante para nós, encarnado nessa encarnação e continuou sendo após. Então, por que que eu digo revisitando o nosso lar? Eu já iniciei falando sobre isso, mas para que nós possamos, essa obra que já foi ou visto o filme ou lido o livro, mas que a gente possa extrair algumas coisas que são muito importantes para nós nesse momento. Então, uma coisa que foi muito surpreendente para André Luiz foi tudo que acontecia no plano espiritual. Para ele foi uma grande surpresa, mas teoricamente nós, os que são espíritas, nem todos aqui são, mas os espíritas deveriam ser surpreendidos no plano espiritual. André Luiz não tinha religião. André Luiz não se preocupava com as coisas transcendentais. Ele viveu muito o plano material. Será que, se ele fosse espírita, teria sido diferente? Mas nós vamos ver um personagem conhecido como Irmão Jacó, mas é Frederico Figner. Eu vou falar um pouco nele. A história dele está no livro Voltei, também vale a pena ler. Chico também psicografou essa obra. E aí eu vou fazer uma comparação aqui entre o Frederico Figner e Carlos Chagas, ou André Luiz. Carlos Chagas, teoricamente, pelo que foi apresentado no livro, não sabemos nem se foi aquela vida do Carlos Chagas mesmo, mas ele desconhecia as coisas do espírito, viveu intensamente a matéria, a vida material, né? E o Frederico Figner, ele veio para o Brasil. Ele era estrangeiro, ele se tornou um empresário de bastante sucesso. Ele trouxe o fonógrafo para o Brasil, ele tinha empresas, e ele foi muito atuante no movimento espírita, tendo exercido funções em instituições espíritas. Trabalhava em reunião mediúnica, ou seja, era um combo completo. Recebeu na casa dele pessoas feridas em epidemias. Então, teoricamente, ele ia chegar no plano espiritual com tudo resolvido, né? Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, ele foi muito assistido pela filha. A filha dele o acolheu, né, quando ele foi para o plano espiritual, e ele ficou muito surpreso, porque ele esperava estar num lugar muito evoluído, ele esperava já chegar trabalhando, e o que ele viu foi completamente diferente. E uma coisa que o entristeceu muito foi o fato dele ver que de algumas pessoas irradiava uma luz e dele não irradiava, e ele sentiu inveja e foi chamado a atenção pela filha, quando a filha percebeu que ele estava invejando a luz das outras pessoas. E ele pede então para vir à reunião mediúnica em que ele trabalhava, porque havia um espírito que ele sistematicamente tentava dialogar e esclarecer. E esse espírito diz para ele: "Onde está a tua luz, Jacó?" Isso o abalou muito. O final é feliz, viu, gente? Então vale a pena ver. Mas André Luiz, que não tinha essa esse conhecimento, né, nem tinha essa preocupação, ele passou muito tempo
no umbral em sofrimento, com espíritos próximos para auxiliá-lo, mas que não conseguiam, porque ele não dava abertura para isso. Até que a dor foi tão grande, ele falou, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Quando ele se rendeu a isso, que não era possível que não houvesse algo superior àquilo tudo, quando ele se rendeu a isso, ele sentiu a necessidade de um conforto místico, é o que ele diz no livro, que nós temos desde que a humanidade existe. Nós sempre tivemos necessidade desse conforto, de saber que acima de nós tem algo que é superior em todas as instâncias. E aí ele teve e viu como imprescindível confessar a falência do amor próprio, ou seja, do orgulho, porque ele era muito orgulhoso. Então, quando ele elevou o pensamento e que ele admitiu que existia uma força superior, ele fez esta oração, isto é uma oração, e aí a gente mais uma vez vai tocar nesse ponto que é fundamental para nós, que é o poder da oração. Nós muitas vezes achamos que não é tudo isso, mas é. Nenhuma oração feita de dentro não precisa de palavras bonitas. Tem muita gente que pensa que precisa falar bonito, que precisa. Não, a gente só precisa verdadeiramente elevar o nosso pensamento e as orações sempre chegam onde devem chegar. Mesmo quando nós endereçamos, por exemplo, como tem uma citação no livro, em que uma criança ela faz uma oração pedindo ajuda à mãe, que por acaso ou não, era a causadora do problema que aquela criança estava vivendo. Então, a oração que foi endereçada à mãe, ela é redirecionada. E aí sim as providências são tomadas. Então, André Luiz diz: é preciso haver sofrido para entender todas as belezas da oração. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, um emissário dos céus. Então, vamos ser honestos. Quando é que a gente faz mais orações? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Né? Tá tudo bem, a gente não acorda, Senhor, obrigado na hora do almoço, meu Deus, que bom, tá tudo tão bom, obrigado. Não, mas quando a coisa pega, a gente dorme fazendo oração, acorda, passa o dia, né? Só que nos diz a espiritualidade que a oração deveria ser tão natural quanto respirar, né? Essa comunicação com o plano superior, que é a oração, devia ser muito natural. E aí também nos diz André Luiz que é chegado o crepúsculo em nosso lar, esse momento do sol se pôr. Em todos esses núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, na hora do crepúsculo da governadoria, saem as preces e todo o nosso lar recebe e participa e para fazer essa oração. É comum, especialmente entre os católicos aqui no Brasil, às 18 horas, a oração da Ave Maria. E nesse momento, se nós pudermos nos concentrar, é muito importante, porque há uma mudança de vibração no planeta, a vibração fica diferente porque há muitas pessoas fazendo a oração ao mesmo tempo. Então, André Luiz faz uma descrição muito bonita que ele diz que foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Muito bonito, né? Você vê a oração está ocorrendo, a prece está ocorrendo, e eles vendo essa abundante chuva de flores azuis que se derramou sobre eles. Então, não esqueçam a importância da prece. A prece, ela pode não mudar
os aspectos físicos desse mundo, né? Por exemplo, ela não vai, como a gente vê nos desenhos animados, desviar uma bala. Isso é a física do planeta em que nós estamos. Mas, como há um relato, um rapaz que havia se dirigido a um lugar perigoso para ajudar uma mulher que estava muito doente, é abordado por um assaltante que estava muito nervoso, muito agressivo, e ele faz uma prece e o mentor dele imediatamente vem. É importante dizermos também que nós não temos um personal mentor que fica do nosso lado 24 horas por dia, impedindo a gente de fazer bobagem. Ele tem mais o que fazer do que se dedicar apenas a nós, mas ele nos socorre no momento de dificuldade, e em algumas outras está sim ali conosco porque sabe dessa necessidade. Então o mentor vem, o que que ele faz? Ele faz um choque fluídico que faz com que o assaltante deixa a arma cair e isso dá o tempo dele fugir e se livrar dessa situação. Então, as preces são sempre muito importantes. André Luiz ficou muito chocado quando ouviu das pessoas que os espíritos, né, que o receberam no plano espiritual, que ele havia cometido o suicídio. Ele ficou muito chocado com isso e não gostou, na verdade, porque quem lê o livro lembra, né, que ele sofreu uma cirurgia, foi uma cirurgia demorada, passou por um grande sofrimento, e ele acha que não. Como assim, né? E aí a gente vai ver no próximo slide o que que foi, o que que os espíritos alegaram, apresentaram para André Luiz como sendo motivo do seu suicídio indireto, né? A análise que eles fizeram, na zona intestinal havia uma oclusão derivada de elementos cancerosos. O modo de viver exasperado e sombrio. Então, o pessoal que vive na raiva, que vive na agressividade, está gerando para si uma doença. É difícil para algumas pessoas que têm esse tipo de temperamento, esse controle, mas é importante que busquem recursos, porque estão trazendo doenças para o seu corpo. Exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações, cólera como manancial de forças negativas. O fígado, maltratado pela própria ação, então a forma como ele vivia maltratava o fígado e os rins estavam esquecidos. O aparelho gástrico destruído à custa de excesso de alimentação, bebidas alcoólicas. A sífilis devorou as energias essenciais. Então, gente, não significa que nós não possamos comer a nossa pizza de vez em quando, nosso cachorro quente. A gente está falando de excessos. E há pessoas que são completamente descuidadas desses aspectos e vão gerando doenças. Então, é dito pela espiritualidade que o suicídio dele é incontestável, que milhares de criaturas se ausentam da Terra nas mesmas condições. Milhares era 1943. Hoje eu arriscaria milhões de criaturas se ausentam da Terra nas mesmas condições. E na turma de 80 enfermos, 57 se encontravam nessa condição, ou seja, em torno de 70%. Não sou boa de conta, mas eu fiz a conta lá em casa, tá? Então, em torno de 70% chegavam ao plano espiritual nessa condição, porque essa condição nós criamos com muita facilidade. Nós somos muito descuidados com a nossa saúde. Lembrando que o corpo físico é uma bênção que nós recebemos para que o nosso espírito possa atuar de acordo com aquilo que foi a nossa programação. E olha, para termos alguns exemplos de como chegam, como os espíritos se veem quando chegam no plano espiritual.
Um homem previdente que gastou os olhos no mal. O que é gastar os olhos no mal, né? É ver maldade em tudo, disseminar essa maldade. Ele comparece no plano espiritual com as órbitas vazias. Isso é André Luiz visitando as enfermarias, né? O malfeitor que utilizava o dom da locomoção fácil para atos criminosos experimenta paralisia quando não vem sem as pernas. Os obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, quais são as orientações para a cura espiritual que os espíritos nos trazem neste livro Nosso Lar? Tudo que está sendo dito foi retirado do livro Nosso Lar. Não fale excessivamente de si mesmo, excessivamente. Porque às vezes a gente se enaltece, às vezes a gente se coloca para baixo. Nós temos que falar dos nossos problemas, do que nós estamos vivendo, das nossas dificuldades, da nossa os espíritos nos orientam. Não fale excessivamente de si mesmo. Não comente a própria dor. Eu vou só fazer um parêntese aqui. É claro, quando a gente está em sofrimento, a gente vai conversar com um amigo, com um parente, com alguém que vai nos ouvir, vai nos acolher, muitas vezes até nos orientar. Não é assim, é para que a gente não fique na fila do banco, na fila do supermercado, dentro do ônibus. É que isso seja um momento realmente que ele possa trazer para nós algum retorno positivo. Lamentação denota doença mental de tratamento de curso laborioso e difícil. Pessoal que vive se lamentando, sem contar que é um repelente, né? Quando a gente vê que chega aquele que se lamenta o tempo todo, a gente já dá um jeito de sair, porque nós nos sentimos mal. Nós acabamos nos encharcando também com aquela vibração. Crie pensamentos novos e discipline os lábios. Difícil disciplinar o lábio, né? A gente não falar mal dos outros, nós não reclamarmos, nós não julgarmos, não criticarmos, mas é muito difícil. Pelo menos vamos prestar atenção. Nossa, eu estou falando, deixa eu cortar isso, né? E muito importante a questão dos pensamentos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Está muito difícil. E a nossa tendência é ter pensamentos pessimistas, de que as coisas vão acontecer. Daqui a pouco a guerra está no Brasil, daqui a pouco vem uma outra. E lógico que nós somos muito alimentados para isso, né? Daqui a pouco vai ter outra pandemia, e a gente vai se envolvendo numa atmosfera tão negativa, tão ruim. Então, nós precisamos substituir esses pensamentos, criando pensamentos novos e tendo a certeza e a convicção de que está tudo nas mãos de Deus e que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele não está brincando, nem está distraído, né? Vamos fazer rapidamente uma pequena pesquisa. Quem já teve receio de ficar reprovado e não ficou? Quem já teve receio de estar com uma doença e não estava? Quem já teve o receio de perder um emprego e não perdeu? Nós já tivemos ao longo da nossa vida uma série de receios que não aconteceram, que não se concretizaram. Então, se nós nos dedicarmos a reforçar a nossa fé, a nossa confiança de que nós estamos fazendo a nossa parte, óbvio, estamos fazendo a nossa parte. O que não depende de nós, o que não depende do nosso controle, a gente entrega nas mãos de Deus e diz: Deus, está difícil, está pesado, estou dando conta, cuida para mim, né? Então, a gente reforçar a nossa fé vai nos ajudar não a viver no mundo da fantasia, mas acreditar que nós não estamos à deriva. No livro, com relação ao trabalho, André Luiz nos ditou: temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Aprenda a pensar com justeza. O trabalho na espiritualidade é natural, faz parte. Né? E é muito interessante o que
eles dizem no livro, a lei do trabalho é rigorosamente cumprida em nosso lar, mas todos têm direito ao descanso após a jornada de trabalho. Me deu uma certa vontade de ir para nosso lar, né? Porque ali estava garantido, acabou o trabalho, eu vou descansar. O descanso é obrigatório. A jornada em geral é de 8 horas diárias, podendo se estender por 12 horas. Nessa época em que o livro foi ditado, era muito comum estender a jornada, porque eles estavam recebendo muitos desencarnados por causa da guerra. Apenas o governador não descansa, prestando ainda auxílio em outros ministérios. O lazer é valorizado como aprendizado. Muitas vezes nós estamos tão cansados ou nós estamos tão abatidos, desanimados, que a gente vai abrindo mão de lazer. E há formas de lazer na nossa cidade que são gratuitas, que a gente pode andar na beira da praia, que é uma coisa que faz bem demais, né? Podemos fazer uma caminhada, muitas vezes num parque da cidade, mas a gente precisa, porque dizem, estimulando-se o contato com a cultura através da arte, temos a aquisição de novos valores. E diz que uma música suave está sempre presente nas oficinas de trabalho. Então, em nosso lar, o trabalho é feito sempre com uma música de fundo. Eu sempre estudei assim, eu sempre. Agora também, que é possível fazer com música, eu faço a música, me faz muito bem. E a gente precisa descobrir isso, né? O que que nos faz muito bem para que a gente possa, então, fazer uso disso. Isso aí pode passar, por favor? Então, antes de falar da alimentação em nosso lar, olha como é o pagamento pelo trabalho, hein? A gente trabalha em nosso lar, mas não é de graça. Nós recebemos bônus horas, que é uma ficha de serviço, né? Quanto mais você trabalha no bem, lá no bem, ninguém lá trabalha no mal. Você trabalha, você tem um valor aquisitivo, que é esse bônus hora. Para que que ele serve, né? Primeiro, saber que ele tem valor diferenciado aqui também. Por exemplo, o praticado por professores e por quem serve em serviços sacrificiais, que é exatamente a mesma coisa. Professores e serviços sacrificiais. Mentira, gente, eu sou formada há uns, eu acho que 46 anos. Eu continuo adorando. Ainda não acho que seja, obviamente, está muito diferente, não está fácil, está difícil, mas o que está fácil, né? Está tudo difícil. Então, o trabalhador pode utilizar ou gastar esse bônus hora também em benefício do outro. Você pode usar o seu recurso, por exemplo, para pagar para um amigo seu ir a um concerto, para ajudar ele a pagar a casa própria, porque não é difícil não, hein? Com 30 mil bônus hora, ou seja, 3.000 dias de trabalho ou 8 anos e meio, a gente compra uma casa em nosso lar. Aqui a gente não compra. É difícil em 8 anos e meio, né? Então, esse bônus hora proporciona casa própria, vestimenta de agrado pessoal, a companhia de irmãos queridos em entretenimento e contato com orientadores sábios. A gente vê uma cena no filme que a mulher vai falar com o orientador e pergunta o que que você fez e ela não gostava de fazer nada, tudo era ruim, tudo era chato, tudo, e ela não fez nada, então ela não tem como colher frutos do seu trabalho. Agora vamos ver a alimentação em nosso lar. No Ministério da Regeneração, do Auxílio, do Esclarecimento e da Comunicação, que são os mais terra a terra, a alimentação é pode ir, verduras e cereais, frutas e sucos. No da elevação, sucos e concentrados. Então, ó, quanto mais a gente, né? Verduras e cereais, frutas e sucos. Já é coisa dessa, gente, que vocês vão ver depois. Ministério da Elevação, sucos e concentrados. E no Ministério da União Divina, aquele mais elevado, água e ar.
É lá que nós vamos chegar, viu, gente? Esse é o nosso propósito, né? Nosso projeto é esse. Então, houve muita dificuldade de adaptação à simplicidade. Logo no início, quando iam chegando os espíritos nessa colônia, havia muita dificuldade. Então, presta atenção, a colônia levou cerca de um século para adaptar os habitantes à vida simples. Não é melhor a gente já chegar adaptado, já começar a adaptar aqui para não ter que passar um século lá se adaptando? Eles queriam, os que chegavam lá, uma alimentação farta e bebidas estimulantes. Já chegavam lá, porque negócio é esse de cereal, frutinha, suco, tá de brincadeira, né? Então, eles já chegavam querendo levar para o plano espiritual os mesmos hábitos de encarnados. O que, que o governador fez? Porque ele é muito sábio, né, gente? Um homem que viu até Jesus. O que, que ele fez? Ele chamou 200 instrutores muito elevados para ensinar a ciência da respiração e absorção de princípios vitais. Imagina, o pessoal querendo um churrasco e ele trazendo gente para falar de respiração e absorção de princípios vitais. E aí eu chamo a atenção para a questão da respiração, é muito importante. A gente precisa aprender a respirar e usar a respiração nos momentos, especialmente nos momentos de equilíbrio, que a gente manda uma mensagem, ó, calma, tá tudo bem. Relaxa, que eu já estou no controle, né? Então, a respiração e a absorção de princípios vitais que estão no ar, na água, né? E também promovia assembleias e atividades esclarecedoras por 30 anos. Tá, ó, que homem paciente, né? É muito paciente. 30 anos. O que, que aconteceu como consequência? Eles não aprendiam, começaram a surgir distúrbios, manifestações mesmo, manifestações negativas, e essas perturbações favoreceram invasões de espíritos do umbral. Então, quais foram as consequências? Você vê, 30 trouxe os 200 lá elevados, 30 anos fazendo palestra, assembleia, só foi piorando, só foi piorando. Eles foram gerando tantas manifestações, tantas dificuldades, né? Que, como consequência, olha como foi grave. A consequência foi fechamento provisório do Ministério da Comunicação. Nunca havia acontecido isso, você fechar um ministério, né? Funcionamento, isso eu achei muito grave, funcionamento de todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Então, o que isso significou? Que aqueles que eram mais violentos, eles foram isolados, sim, foram para o calabouço. Aí a gente pode pensar, puxa, mas que medida drástica. Não, gente. Quando a coletividade está em jogo, nós precisamos, sim, defender a coletividade e, muitas vezes, isolar aqueles que estão trazendo essa desarmonia. O Ministério do Esclarecimento recebeu uma advertência. Agora, isso foi triste. Houve uma proibição temporária de auxílio às regiões inferiores. Então, o próprio André Luiz, que foi socorrido em uma região inferior, né? Então, foram proibidas temporariamente as incursões às regiões inferiores para prestar auxílio, né? E foram pela primeira vez ligadas às baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos para a defesa comum. Então, coisas que nunca haviam acontecido em função dessa desorganização deles, dessa dificuldade que eles tiveram de se adaptar a uma vida de simplicidade. Em função disso, houve toda essa revolução. Então, isso foi apenas. Pode seguir, por favor. Isso, estamos aqui.
Isso foi em função exatamente da dificuldade. Estamos falando da alimentação, mas não é apenas a alimentação, né? É a dificuldade de viver em simplicidade. Então, como que ficou a questão da alimentação? Só para a gente ver. Por mais de 6 meses, a alimentação foi reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera pela respiração e água misturada a elementos solares, elétrico e magnético. Evoluíram rápido, né? O pessoal lá da elevação não é água e ar, eles ficaram 6 meses evoluídos, só na água e ar e misturada com elementos solares, eletromagnéticos. Então, a colônia ficou sabendo o que vem a ser a indignação de um espírito manso e justo, né? O governador era o espírito manso e justo, tentou de todas as formas, mas quando se indignou. E aí eu chamo a atenção para uma coisa importante. Pode passar, por favor. As células da pele morrem, as células do cabelo morrem, já as células da gordura da barriga aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e possuem vida eterna. Então, a gente também pode cuidar dessa questão. Então, quando a gente fala de simplicidade, é isso, a gente buscar ser o que somos e procurar ser o melhor possível, para que a gente possa viver uma vida nessa simplicidade a que São Vicente se referia. E eu vou falar da importância da água. Hoje a gente vê muita gente bebendo água, bastante água, isso é ótimo, né? Mas a água, ela, em nosso lar, tem o Rio Azul, que ele passa e alimenta todo o nosso lar, e é um veículo muito poderoso de fluidos de qualquer natureza. Então, quando a gente está cozinhando, e maldizendo e com o pensamento, aquela água do alimento absorve isso. E aí, às vezes a gente se alimenta, puxa, não sei por que, só comi uma coisinha leve e não estou me sentindo bem. Da mesma forma, o banho pode ser um passe. Quando a gente toma um banho, fazendo uma prece, pedindo que seja levado aquele fluido que está fazendo com que a gente se sinta mal. Então, a água, em cada lar, ela absorve as características dos seus moradores. Quando nós colocamos a água para fluidificar, quando nós fazemos o evangelho no lar, nós estamos levando o que temos de melhor para para a água. E aí, como eu sempre gosto de terminar em música, né? É dito no nosso lar que a música intensifica o rendimento do serviço. Ninguém trabalha em nosso lar sem o estímulo de alegria da música. Às vezes eu estou cozinhando, ouvindo música, de repente o meu filho eh, conecta o celular dele na caixa de som com um funk que ele não ouve, mas ele faz para me provocar. No início eu ficava, meu Deus, que música é essa? De onde veio, né? Aí ele entrava rindo, eu já sabia que era isso. Então é importante também a escolha, né, da música, que seja uma música que nos traga boas recordações, que nos dê leveza, né? E Divaldo Franco, numa das suas palestras, disse que o homem perdeu o endereço de Deus. Então, a música que eu trouxe para encerramento é para lembrar que Deus cuida de nós. Então, que a gente encontre novamente esse endereço o mais rapidamente possível. Aqui ganhando uma energia grande, gente. É, a amiga tá cheia de recado bonito pra você. Bom, Olha, em casa você já consegue ver, tá? tá É, bom. Porque já dá parece pra que eu sou ver. mal educada. As pessoas mandam um Não, beijo, etc., e eu não respondo, né? não. Queridos, durante a palestra, a gente não fica olhando, né? O palestrante está preocupado em trazer a mensagem, em acolher, ele só vê depois, Uhum. tá? Tenho certeza absoluta que ela vai ler tudo que está escritinho aqui. Você estava falando da primeira vez que você leu o nosso lar? Eu vou contar para vocês. Eu não Chega para resisti. cá, chega para cá. Eu não resisti porque eu me lembrei. Eu tinha 16 anos e aí o irmão de um querido amigo desencarnou. E esse meu amigo recebeu o nosso lar de presente.
Eu tinha 16, ele tinha 20. Mas eu sempre gostei de ler. Aí ele falou assim pra mim: Você que gosta mais de ler, lê aí, depois me conta. Gente, eu não era espírita ainda. E eu não entendi nada do livro. E aí ele foi me perguntar, né? Porque quem deu, deu para nos consolar, né? Que era pra gente ter certeza de que a vida continua, do reencontro, enfim. E aí ele me pergunta, né? E aí, o que que tinha no livro? Eu falei, menino, era um livro de ficção científica. Porque tinham telas gigantes e tinha um meio de transporte que andava pelo alto. Gente, isso foi anos 80, tá? Não tinha celular. Era fichinha do Exatamente quando orelhão. o meu pai faleceu, em Era aquela TV de 1980. tubo. Vocês são novinhos, vocês não sabem o que é isso, É, né? como nós sofremos para ver televisão, subir no telhado, Acho que era, como é que era? Bombril na abriu na antena, né? antena, é. E aí o sinal não entrava, às vezes a gente batia na televisão, né? Dava uns tapas assim, vai TV. E eu disse isso para ele, eu falei, olha, é um livro de ficção científica. Quando meu pai desencarnou, né, em 1980, o meu irmão ganhou o livro dos espíritos. Nós não éramos espíritas. E ele falou assim: Eu tenho muito medo de espírito. Eu não vou nem pegar nesse livro, não vou nem ler. E aí eu queria tudo, li, falei: Meu Deus, que legal isso! Ah, você Tem entendeu? tudo a ver comigo e tal. Aí eu fui me interessando, comecei a frequentar uma casa espírita, estou aqui até hoje. Então, filho, ela é elevada, gente, ela entendeu de primeira. Não, o Eu livro não. dos espíritos é mais fácil de É, entender né? de primeira, E eu não né? entendi nada, eu falei, nossa, passaram-se uns anos, ó, que a gente evolui. Eu fazendo estudo sistematizado em outra casa, não foi aqui não. Aí eu já tinha uns 20 e poucos anos. E aí nas férias, né? Estudo sistematizado, tem férias, né? Eu perguntei pro meu professor, olha, eu queria um livro legal para eu ler nessas férias. Aí ele falou assim, você não lê Nosso Lar? Eu já tinha. Aí eu falei, boa, né? Vou ler Nosso Lar. Não só li, entendi tudo como, não satisfeita. Comprei a coleção André Luiz inteira, gente. Falei, uau, entendi dessa vez. Mas aí eu já estava maiorzinha, né? Depois comprei Joana de Ângeles, que Ih, meu Deus, já sei tudo, ó, é. ó. Aí Comprei, descobriu de novo que não descobri que sabia. não sabia nada outra vez, enfim. Isso que eu acho bonito na doutrina. Cada livro que a gente lê tem um período de vida que a gente presta atenção em algumas partes do livro. 10 anos depois, 15, 20, às vezes meses depois, leia o mesmo livro. Você vai ver outras coisas. Então, o livro espírita, eles fazendo, a gente quer uma leitura. Gente, o livro espírita é para sempre. Cada vez que a gente lê aquilo, tem alguma coisa que a gente não percebeu da outra vez, porque nós nunca somos os mesmos, né? A gente vai mudando, vai Exatamente, aprendendo. isso é fato. Isso é fato. A gente amadurece, tem mais conhecimento, pode compreender melhor, então tem obras que a gente deve reler. Deve ler. E o meu marido ficou com medo do umbral do André Luiz, porque ele só viu o filme. Ele Ah, não leu o livro. Aí eu falo assim, mas aquilo é do André Luiz, o teu vai ser diferente. Aí ele aí ele morre de vai ficar medo. lá, pior ou melhor? Aí ele falou assim, Não nossa, assusta ele, não. se André Luiz, que era Carlos Chagas, sofreu, imagina eu. Eu falei, amor, se a pessoa do bem, tá tudo bem. Mas ele morre de medo. E não adianta a gente ter medo, né? Não, a gente está aqui para se esclarecer exatamente para A isso, gente né? fazer o nosso melhor, né? E cada um tem o seu melhor, que a gente está em processo. Recadinhos, queridos. Próxima sexta, dia 1º de maio, é feriado nacional, né? A casa não vai abrir em nenhum horário. Tarefeiros está em excesso no feriado de sexta-feira, 1º de maio. Porém, dia 2 de maio, no sábado, a casa vai funcionar normalmente, a exceção é a atividade da tarde, que é evangelização, juventude e sala paz. Tudo isso estará no Instagram,
Tarefeiros do Bem, _oficial. Acompanhe a nossa programação. Amiga, a gente dá trabalho, mas também agradece, né? Receba em nome da reunião pública de sábado. Obrigada, obrigada, obrigada. Vou olhar, tá, Gratidão é para gente? unir, amigo. A gratidão Eu que agradeço. é para adoçar a vida. Oba. Olha eu fofocando, para adoçar. Ai, gente, eu falo de água, cereais, frutas e ganho um chocolate. Gratidão. Ainda bem que eu fiz uma ressalva. Pode ser de vez em quando, né? Não precisa ser sempre. Queridos, mas agora vamos para a nossa prece final, para o nosso passe, que é individual. Prece com Norma Benjamin. Tá? Eu vou apagar as luzes. Os passistas, por favor, se posicionem. Mandar um beijo para Jaque, minha querida, que está sempre aqui me estimulando, que ela se recupere rapidamente. Senhor Jesus, que cuida de nós, que é o governador do nosso planeta, o espírito mais perfeito que esteve entre nós e que, em sua passagem por aqui, nada mais exemplificou do que a humildade, a justiça envolvida em amor e caridade, que cuidou, se aproximou daqueles que todos queriam evitar, dos excluídos, dos doentes, dos marginalizados, dando-nos o exemplo de amor maior, que é nos vermos todos como uma grande família universal. É ao Senhor Jesus que recorremos para que tenhamos força e bom ânimo, para que sejamos inspirados nas nossas decisões, para que nossos pensamentos não apenas nos tragam bem-estar, mas para que também se irradiem para aqueles que conosco convivem e caminham nessa direção da tão difícil reforma íntima que precisamos operar em nós. Pedimos, Senhor, que as nossas orações possam chegar aos dirigentes que precisam tomar decisões tão graves, com tão sérias consequências, que cheguem às casas em que aqueles que a lideram precisam conduzir a educação de seus filhos, que sejam também fortalecidos nessa tarefa tão bela de encaminhar aqueles espíritos em sua fase inicial de encarnação, especialmente eles. Que aqueles que sofrem as dores da fome, da doença sem recursos, que eles possam receber, Senhor, os teus recursos, o teu alimento, o remédio que não nos falta nunca. Que o nosso olhar não se desvie daqueles que sofrem, que possamos levar uma palavra de bom ânimo, um sorriso, um auxílio. Senhor, quando nos imaginamos ao seu lado, nos sentimos tão seguros, tão em paz. E o Senhor nos disse: eu te trago a minha paz, eu lhe dou a minha paz. Nós ainda não conseguimos abrir as nossas mãos para receber essa paz integralmente, mas que possamos a cada dia conquistá-la com um pouco mais de esforço,
com um pouco mais de perseverança, porque sabemos, Senhor, que estarás conosco, que as tuas bênçãos também recaiam sobre aqueles que conosco compartilham essa caminhada, sobre aqueles a quem ofendemos nesta e em outras vidas, que chegue a eles o nosso pedido de que nos olhem de outra forma, porque hoje somos diferentes. Que chegue àqueles que precisam nos perdoar, o mesmo amor que dispensamos àqueles a quem queremos proteger. Senhor, há tanto o que fazer, há tanta dor, há tanta luta, que nós possamos nos identificar como teus servos fiéis. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje caminharmos em direção à porta estreita, quando tantas vezes optamos pela porta larga que nos levou a tantos equívocos. Acompanhe-nos a nossas casas, abençoe todos aqueles que fazem parte do nosso pensamento, da nossa vida, abençoa a nossa humanidade. E muito obrigada, Senhor, muito obrigada.